Bom dia, senhor. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, alô, alô. Aí. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. E hoje, se a internet minha cair aqui, o meu modem tá dando um defeito aqui, ele fica desligando. Então, não saiam da reunião que eu volto assim que eu conseguir. Só para avisar que aí se eu sair não é porque encerrou, não. A internet que tá oscilando um pouco e eu acabei de descobrir que o problema é o aparelho aqui de casa. Mas vamos lá, aguentando a barra aqui. Bom, mais uma semaninha. Estamos chegando na semana 8, é isso? Final da semana 8. E na semana passada eu já tinha comentado com vocês, mas eu reforço agora. Entra lá no Galileu, confere a nota de vocês, façam as contas de quanto você precisa tirar na avaliativa 3. Já é possível para você saber quanto precisa tirar para ficar ou não de recuperação. Então acompanhe mais de perto sua nota para você ter um caminho mais tranquilo aí ao longo do restante do ano, terceiro e quarto bimestre. Não ficar se preocupando com recuperações, recuperação bimestral, recuperação anual, nem sei como é que vai ser essa recuperação desse ano, caso alguém precise. E, pelo visto, nós retornaremos, né, aos poucos. Ontem a escola mandou um comunicado, acredito que todos vocês receberam, acompanhem no Agenda Edu, e me parece que a gente
vai retornar com uma capacidade, acho que de 20% a 30% dos alunos nesse primeiro momento, fazendo tipo uma espécie de rodízio. E aí, para saber como que vai ser esse retorno, junto com o comunicado, foi enviada uma pesquisa para vocês aí. Não é uma pesquisa, é mais um questionário com alguns informes que a escola gostaria de saber dos pais dos alunos. Então, se vocês ainda não acessaram a Agenda Edu, acessem, peçam para os pais de vocês responderem o questionário. É rapidinho, deve ter umas 5 perguntas só, para a escola saber como que a gente faz para ajustar e adaptar da melhor maneira possível. Então, depois vocês façam isso com os seus pais, leiam o recado e respondam ao questionário, tá? Como é que a gente vai fazer? Confesso que também eu ainda não sei. A escola ainda vai reunir com os professores, deve reunir com os professores para alguma orientação também, porque não são todos os dias que a gente vai para a escola. Parece que vai ser meio que dias alternados também. Então aí a gente precisa saber como que vai fazer com relação ao horário, quais serão as disciplinas daquele dia, quem não vai. Também porque essa rotina nossa de aula online, assim, EAD, ela não vai parar, né? A gente volta esse ano, mas volta parcial, só um pouco, fracionado. A aula, assim, à distância vai continuar. Então, não vai ficar sem as nossas aulas aqui pelo Zoom, vai continuar. Porém, uma ou outra atividade a gente deve fazer lá no colégio. E agora vamos estudar melhor esse retorno, como que vai ser. A escola já está tomando todas as precauções, está tentando cumprir todos os protocolos e fazer esse retorno o mais breve possível, com a segurança até onde está o nosso alcance. É uma decisão das escolas particulares no geral. A, a Prefeitura de Itupeva soltou uma nota que as escolas municipais e estaduais não retornariam esse ano. Porém, as particulares ficou em aberto, deixou a critério das próprias escolas. E estamos vendo qual que é a melhor saída para isso tudo. Bom, no mais, por enquanto, a gente vai seguindo o que nós já estávamos fazendo, que é seguir com o nosso conteúdo semanal e online, e que a princípio, ao meu ver, tem funcionado melhor do que o esperado. Não é o ideal, seria muito melhor estarmos em sala de aula, mas até que pelo material do objetivo tem uma parte, ela é aqui digital, dá para a gente visualizar o material em PDF, vocês têm acesso a alguns vídeos, algumas resoluções de exercício no próprio site do objetivo, então dá para você não fica desamparado, dá para você acompanhar um pouquinho e não ficar prejudicado 100%, tá? Mas é isso aí. Até onde está o nosso alcance, nós vamos fazer. Eu também vou soltar um conteúdo online e depois, quem quiser acompanhar, depois me sigam lá nas redes sociais que eu vou
começar a divulgar alguns materiais lá para ajudar quem não tem material na escola online. Vários adolescentes, várias crianças às vezes não têm. Então, pelo menos ajuda de uma maneira ou de outra, do jeito que pode. Beleza? Bom, estava olhando aqui nosso cronograma enquanto falando com vocês. E hoje teremos uma aulinha até que rápida, bem ligeira. Porque eu estava olhando aqui o nosso... Ele está bonito aqui nos módulos, né? No final. E hoje nós vamos fazer o módulo 63. É esse aqui, ó, plano inclinado com atrito. Então, a gente tinha feito na aula passada plano inclinado, e aí nós fizemos alguns exercícios também, só que plano inclinado sem atrito. E para mim, o mais importante da aula passada era você compreender que nesse momento que você vai estudar plano inclinado, você tem que analisar a questão vetorial da força peso com a força normal, porque elas não estão mais na mesma direção, né? Na hora que a gente fez o nosso esqueminha das forças, diagrama de forças, você viu que agora a normal ela é inclinada e o peso para baixo, então tem uma divergência vetorial aí na direção. E isso faz toda a diferença na nossa conta, né? Porque se você tem vetores que não estão alinhados, você não pode simplesmente tomar e subtrair eles. A gente tem que achar alguma maneira de colocar esses vetores no qual eles estejam na mesma direção, né? Qual foi a nossa saída? A gente fez a decomposição do peso. Então, deixa eu ir passando aqui pelo... Ó, passando aqui pelo plano inclinado, ó, qual foi a nossa saída? Ó, quando a gente tinha plano horizontal, era assim. Força normal igual peso. Estão alinhados. Quando a gente faz com o plano inclinado, ó, o plano inclinado, ele tem a força peso, ele tem a força normal aqui, ó, que é perpendicular à superfície. A superfície está inclinada, então ele é 90 graus com a superfície. Veja que essa normal não está inclinado não está alinhado com o peso. O peso é essa, ó. Essa é a força peso. Qual foi a saída? Nós pegamos esse peso que está na diagonal e decompomos ele num peso alinhado com a normal e um peso alinhado com a superfície, entendeu? Nós fizemos a decomposição do peso. E eu chamei de PX e Y. Aqui o livro está chamando de... O PX ele está chamando de PT, que é peso tangencial, e o PY, que eu chamei de PY, aqui ele está colocando PN, que é peso referente à normal, tá? E por que a gente decompõe o peso e não a normal, né? Porque se você olhar, o peso já está na vertical, quem está inclinado é a normal, né? Porque o valor do peso nós conhecemos, o valor da normal nós não conhecemos. Então fica muito mais fácil nós decompormos o peso, que é um valor que a gente conhece, tá? E aí para decompor o peso, a gente usa como referência o próprio plano inclinado, né? Então essa é a nossa referência. Ó. Por isso eu chamo aqui esse PT de PX e esse PN de PY. Porque se você olhar aqui na orientação do que seria no plano cartesiano de referência, o plano referente o eixo referente ao plano inclinado, ele é o X. E o eixo referente à normal, ele é o Y. Então seria isso, tá? E aí,
decompor essa força-peso, a gente já sabe fazer isso desde módulos passados, desde módulos lá, módulo 7, 8, que é o módulo que fala sobre vetor, que a gente precisa analisar esse triângulo retângulo aqui, né? No qual, e aí vem um grande detalhe, o ângulo de inclinação da rampa, ele é o mesmo ângulo entre P e PM, ou PY. Ele é esse mesmo ângulo aqui, ó. Tá? Sempre, senhor. Sempre. Então, isso é uma vantagem do plano inclinado. O ângulo de inclinação da rampa é sempre o mesmo ângulo entre PN e P e o peso, né? Peso e o PN. Portanto, a regrinha de seno e cosseno aqui não vai mudar. Ela é fixa. O PX sempre vai ser P vezes seno. O PY sempre vai ser P vezes cosseno. Bom, gravou? Isso é fixo. Tá? O X sempre é P vezes seno. O PY sempre é P vezes cosseno. Tá? E aí, no caso aqui, o P, a gente sabe, né? Vai ficar, esse P aqui você pode abrir, vai ficar M vezes G vezes seno do ângulo. Ou M vezes G vezes cosseno do ângulo. Certo? Então, só relembrando um pouquinho sobre o plano inclinado, como vai ficar aqui. E aí, nós fazemos a análise em dois sentidos, né? Que é o sentido vertical e o sentido horizontal. E aí a gente vai ver que na vertical a gente tem um equilíbrio entre a força normal e o peso da normal, e o PY, né? Portanto, aqui, como não tem nenhuma outra força em X, só tem o PX, então ele é responsável pela força resultante, ó. PX igual a M vezes A. Na hora que a gente desenrola o PX aqui, mg seno do ângulo vezes ma, simplifica o que pode, você consegue calcular a aceleração somente fazendo g vezes seno, né? Então, x, que é esse PT, é x que é igual a P seno de A? É sempre assim? Isso para x e para y é esse P cosseno A? Eu não entendi direito. É aqui, ó, na hora que você faz a decomposição vetorial aqui em cima, ó, você forma aqui um triângulo retângulo, certo? Esse Uhum. esse PN, que eu chamo de PY, porque ele está na vertical, né? E o PX eu chamo, é o PT, porque ele está alinhado com o plano. Eles formam um triângulo retângulo. E aí, quando você aplica, ó, seno do ângulo, alfa é igual cateto oposto sobre hipotenusa, né? E aí eu só pego esse P aqui e passo multiplicando para o outro lado. Aí vai ficar P Entendi. vezes seno. O cosseno é a mesma coisa, só que agora não é cateto oposto, é cateto adjacente, né? Então, ó, cosseno do ângulo alfa é igual cateto adjacente, que é o PN, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa P, que é o vetorzão aqui na diagonal, é o P, que é a hipotenusa. Aí pega esse P e passa multiplicando lá, você chega aqui. PY é igual a P vezes cosseno. Tá? Essa ordem aí, que o PX é P vezes seno e o PY é P vezes cosseno, sempre vai manter no plano inclinado, tá? Ah, tá. Isso Então, no plano inclinado, né? é fixo. A gente Uhum, vai ver entendi. outras situações futuras, principalmente entrando em componentes da força resultante, que a ordem seno e cosseno pode variar, mas vai depender da posição do seu ângulo. Aqui no plano inclinado, a posição do ângulo, ela não muda. Então, por isso que a ordem do seno e cosseno é fixa, entendeu? Entendi. Uhum.
esse ângulo aqui, ele sempre vai ser esse ângulo aqui, ó, entre P e PY, entendeu? Ah, Então, tá. esse PY aqui sempre vai ser o cateto adjacente. Esse PX aqui sempre vai ser o cateto oposto. Por isso que o PY sempre vai ser P vezes cosseno. E o PX, como é o cateto oposto, sempre vai ser P vezes seno. Certo? Uhum, entendi. E Tá, aí, professor. quando você. De nada. E aí, quando você olha essa configuração vetorial aqui, ó, o que a gente fez? A gente pegou esse P que estava na diagonal aqui, e agora Uhum. você tem ele, uma parcela dele alinhado com a força normal e a outra parcela dele alinhado com o plano, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ignorar, entre aspas, esse vetor aqui, ó. Você olha somente os vermelhos. Olha como é que ficou no seu diagrama, bem melhor. Eu É. posso falar, eu posso falar que esse aqui agora, ó, é igual a esse, porque eles estão alinhados. Antes eu não poderia, agora eu posso. Então, o que está acontecendo? Na vertical, força normal é igual ao peso Y, certo? Uhum. Então, essas forças estão em equilíbrio. Agora, na horizontal, sobrou só o PX, tá vendo? Não tem nenhuma outra força aqui para trás para equilibrar com ele. É, só o PX. Então, força resultante é igual massa vezes aceleração. E que força que eu tenho aí? Px igual massa vezes aceleração. Entendeu? Ah, tá. Uhum. Aí quem é o Px? Aí que agora você desenrola do que você viu na decomposição. Px é quem? É P vezes seno do ângulo alfa. Que eu não sei como é que eu vou escrever alfa aqui, eu vou colocar entre aspas A igual massa vezes aceleração, certo? E eu posso substituir esse peso por quê? M vezes G, certo? É o peso, vezes seno do ângulo alfa igual massa vezes aceleração. Veja que você tem massa dos dois lados, então você pode simplificar, né? Toda vez que for uma multiplicação igual uma multiplicação e você tiver dois termos repetidos, ele pode simplificar, tá? Então aqui vai ficar a aceleração, ó, G vezes seno do ângulo alfa é igual à aceleração do problema. Então é uma maneira de você descobrir a aceleração do problema, Então, certo? seria essa continha, entre aspas, que a gente tem que fazer? Até aqui sim. Por exemplo, Ah, tá. como eu já tô demonstrando para você aqui qual é a força resultante que aparece no problema, você está vendo? A Px vezes ma, e a gente desenrolou. E aí agora eu já demonstrei para você que você consegue descobrir a aceleração do problema simplesmente multiplicando gravidade pelo seno do ângulo. Então vamos lá. Se esse ângulo da rampa aqui fosse 30 graus, qual seria a aceleração desse bloquinho deslizando aqui? Gravidade vezes seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Ah, putz, senhor, eu sou péssima nisso, eu não lembro. O seno Cena de de 30, 30? você lembra daquela tabelinha lá? O seno de 30 é meio, Meio? certo? Ah, tá. É. E, e aí como que ficaria essa Então continha aí então? ficaria G vezes seno de 30 é igual a meio? Não, Seria o assim? seno de 30 é meio. Ah, tá. Ficaria, Então, ficaria o G. G que vale 10, né? Que a gente colocou Uhum. no 10. 10 vezes Vezes meio meio. igual a aceleração. Ah, tá. Entendi. Supondo que esse ângulo alfa seja 30 graus, né? Uhum. Aí 10 vezes meio é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então a aceleração do problema aí é 5, Entendi. entendeu? Ou Uhum. seja, para saber a aceleração para saber a aceleração desse bloco aqui, basta eu conhecer a inclinação da rampa.
Porque a inclinação da rampa vai estar ligado com esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, eu preciso dele para calcular o seno dele, né? Entendi. E É aí só você saber chega... a inclinação, então? Uma das maneiras é a gente precisar da inclinação da rampa, né? E aí você calcula gravidade vezes seno do ângulo, que você já tem a aceleração que esse bloquinho vai deslizar ali. Bom? Uhum. Bom, Obrigada. de nada, isso seria para o plano inclinado sem atrito. Aí agora no módulo 63, módulo 63, o que a gente aprende? A gente vai aprender o plano inclinado com o atrito. E o que muda no plano inclinado com o atrito para mim? Olha a configuração do plano inclinado. Não muda nada. Quer dizer, o sistema, o plano inclinado em si, não altera em nada. A única coisa que vai acrescentar é que você vai colocar uma força de atrito aqui, porque ela pode agora evitar o bloquinho de deslizar. Entendeu? Ela pode evitar o bloquinho de deslizar. Ou a força de atrito aqui pode fazer o bloquinho deslizar com velocidade constante. Então é isso que acrescenta para mim aparecer a força de atrito. Vamos lá, eu vou continuar aqui a demonstração e vocês vão entender, ó, lembra que eu cheguei aqui, que a minha, deixa eu voltar para os meus desenhos, ó, lembra que você já tinha feito a decomposição e aqui você tinha chegado na força normal e você tinha chegado aqui na força peso Y, né? Lembra? É, sim. Beleza. Então, o que eu consegui com esse diagrama? Perceber que essa força normal e essa força PY são iguais, né? Nós É. tínhamos feito já esse esquema. E aí, o que eu tinha calculado aqui então? Eu tinha calculado somente a força resultante na horizontal, né? Que é M vezes A. E aí, qual era a força que tinha no plano inclinado sem atrito? Somente o PX, né? PX igual a massa de aceleração. Não foi isso que nós fizemos? Sim. Só que aqui não tem somente o PX, ó. Eu tenho PX e agora eu tenho uma força de atrito para trás. Então, o que vai acrescentar aqui? Essa força de atrito tem que aparecer na conta agora. Então, não é somente PX igual a MA, é PX menos força de atrito igual a MA. É isso que acrescenta Ah, na tá. conta. É a única Sempre coisa, a única diferença que isso. no com atrito vai ter esse menos força Menos de força de atrito. Isso, eu estou colocando menos força de atrito. Por quê? Porque geralmente a gente considera descendo a rampa como o sentido positivo. Então, se o meu PX aqui está apontando descendo a rampa, então ele é mais. O meu força de atrito está apontando contrário a descer a rampa, então ele é menos. Aí é uma questão de qual sentido você vai adotar. E geralmente a gente adota esse sentido padrão. Tá? Por que eu falo geralmente? Porque vocês vão aprender na física que o sentido que você escolhe, você pode determinar, ele não tem um sentido obrigatório, entendeu? Mas a gente sempre tem uma tendência de sentido no qual a gente escolhe, e a tendência geralmente é essa. Tá? Então, a diferença que aparece da força do plano inclinado sem atrito para o plano inclinado com atrito é que na sua resolução aqui do, da força resultante, tem que aparecer a força de atrito, certo? Agora, o que você tem que analisar? O que você tem que analisar? O seu bloco, ele pode estar em movimento e pode estar em repouso, certo? Por que pode estar em repouso? Ué, porque agora ele tem uma força de atrito aqui que pode estar segurando ele e não deixando ele deslizar, concorda?
Basta você pegar e fazer esse exemplo aí. Inclina o seu livro, sua apostila e coloca a borracha em cima. Você vai ver que vai ter algumas inclinações que a borracha não vai escorregar por causa do atrito. Se você for levantando demais o seu livro, vai chegar uma hora que ela desliza. Então, dá para a gente saber exatamente qual é a inclinação limite no qual ela começa ou não a deslizar, tá? Mas, enfim, aí agora, o que acrescenta também no plano inclinado com atrito é que a gente pode colocar duas situações, né? Para colocar essas duas situações, eu vou apresentar para vocês vou colocar num arquivo aqui no Word, que fica melhor para mim. Então, formatar a página aqui por enquanto. Vamos lá. Duas situações, então, que a gente pode Vamos lá. Vou até pensar em colocar um diagramazinho aqui. Melhor, tá vendo? Ó, aqui então seria nosso... Aqui, ó, plano inclinado. Com atrito. Plano inclinado com atrito. Aí pode ter movimento. O nosso bloco pode estar em movimento, o nosso bloco pode estar em repouso. Só que o nosso bloco de movimento pode ser um acelerado, que seria variando a velocidade, ou velocidade constante. Tá? E aqui, velocidade nula, certo? Então, são essas situações que podem aparecer para a gente. Beleza? Ó, vê se você consegue entender esse diagraminha que eu fiz aqui. E, na verdade, ele está muito grande. Professor, então, peraí, 3, 4, 5. Tem 6 bloquinhos aí, né? Isso. Essas são as situações que pode aparecer o plano inclinado com atrito? São E aí eu vou... essas 6 situações? 6 situações, não. Na verdade, são 2 situações, ó. Se o bloquinho estiver em movimento, ele vai estar deslizando. Uhum. Ou o bloquinho pode estar parado em repouso lá. Tá? Ah, tá, entendi. Uhum. Aí, se ele estiver em repouso, a velocidade dele é nula, que vale 0. Uhum. Certo? Se ele estiver em movimento, ele pode estar em movimento de 2 maneiras. E aí eu vou colocar aqui Ah, primeiro a tá. velocidade constante, eu acho melhor. Velocidade constante e velocidade variando. Então, se a velocidade é constante, também eu não tenho aceleração. A aceleração é 0. Se a velocidade está variando, aí eu tenho aceleração.
E se a velocidade for nula, também não tem aceleração. Então, basicamente, se tiver movimento com velocidade constante, a resultante das forças vai ser igual repouso com velocidade nula. Lembra da primeira lei de Newton? E a gente tinha comentado que um corpo estaria na inércia e ele poderia ter duas maneiras de inércia, ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E o que a gente chegava naquela conclusão? Se ele tivesse na inércia, a força resultante é zero, né? E aí, se ele tivesse duas forças, uma seria igual à outra. Lembra disso, dessa discussão? Aqui acontece a mesma coisa. Quer ver? Ó? Eu vou colocar agora ó, movimento. Agora eu vou falar sobre os três bloquinhos azul aqui. Vou colocar um de cada vez. Ó. Movimento com velocidade constante. É o primeiro que eu vou falar. O que vai acontecer com o movimento com velocidade constante? Na hora que você analisa o nosso bloquinho, ele vai estar descendo a rampa, porém, o que significa velocidade constante? Que a aceleração é zero. Ó, se a velocidade é constante, significa que a aceleração é nula, certo? Em parênteses, A igual a zero. Portanto, como é que ficaria a minha força resultante? Ó, seria força resultante igual massa vezes aceleração. Só que nós vimos no plano inclinado agora que você tem Px e força de atrito, né? Aí como é que ficou aqui? Ficou Px menos força de atrito, não foi? Igual massa de aceleração. Mas veja que se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então todo esse lado de cá ó, vai ficar zero, certo? Então você vai ficar como aqui, ó? Vai ficar Px menos força de atrito igual a zero. O que você pode fazer então? Você pode passar a força de atrito para o outro lado. E aí você chega na nossa condição de equilíbrio. Tudo bem? Ó, que o peso é igual à força de atrito. Deu para entender? Essa é a Meu primeira, senhor. essa é a primeira situação que nós temos então. Ó. Se Uhum. você tem, ou seja, o que está acontecendo nessa situação? O bloquinho ele está deslizando, ele está descendo a rampa, porém ele está descendo mantendo a velocidade dele. Por que ele está mantendo a velocidade dele? Porque você tem a força de atrito compensando a força peso que está puxando ele para baixo. Ou seja, a força de atrito não está deixando o bloquinho acelerar aí na descida. E aí faz com que ele desça com velocidade constante. Certo? Agora, vou para velocidade nula aqui, ó. Vou para velocidade nula. Por que eu vou para velocidade nula? Porque a situação é igual, tá? Ó, se a velocidade é nula, então a aceleração também é nula. Se a aceleração também é nula, também é zero, então aqui, ó, B igual a zero, então aqui A também é igual a zero. Para a situação de repouso,
eu tenho a situação idêntica a essa. Ó, então, eu vou até copiar e colar, ó. Então, se eu tenho o meu objeto parado, agora eu tenho uma situação que o meu bloquinho está lá, mas ele não desliza porque a força de atrito está segurando. Aí você tem a mesma situação. A aceleração vai ser zero, então na hora de você fazer sua força resultante vai ficar Px menos força de atrito igual a zero, então Px é igual a força de atrito. São as duas situações inerciais, lembra? Movimento retilíneo uniforme e repouso. Tudo bem? A única que nós temos, a única situação que nós temos aceleração é quando tem movimento com velocidade variando, né? Aí esse movimento, esse único aqui é o que a gente tem. Que eu vou até mudar a cor aqui, não sei se eu consigo mudar a cor desse camaradinho aqui. Dá só a cor dele. Ó. Preenchimento, ficou até vermelhinho aqui, ó. Esse aqui é o único que a gente tem aceleração. Então, os dois azulzinhos, aceleração é zero, Px igual a Fat. E o vermelhinho é o que a gente tem aqui, movimento com velocidade variando. Então, pô, se a velocidade varia, significa que a aceleração é diferente de zero. Beleza? E aí, como que fica a nossa força resultante, então? Mesmo esquema, ó, vou até copiar igual aqui, ó. Até aqui, ó. Vamos lá, ó. E aí nós temos força resultante, aí a gente tem que escrever a equação, ó. Aí agora a gente desenrola essa equação. Qual que é a análise que você tem que fazer agora? A velocidade dele está acelerando o meu bloquinho ou está desacelerando o meu bloquinho? Porque aí você pode inverter os sinais. Mas, bom, enfim, não é isso que eu quero chegar agora nesse momento. Se eu quisesse desenrolar essa equação, posso fazer aqui com vocês ou você acha que vai dar muito trabalho? Não, senhor, pode fazer. Eu vou fazer, ó. Então, aqui agora, como eu tenho aceleração, eu não posso colocar esse termo aqui igual a zero. Tudo bem? Px igual a força de atrito. Agora não pode. O cara aqui não é zero Ah, mais. tá. Entendi. Então, agora eu tenho que desenrolar. Quem é Px? Px a gente já viu como é que a gente calcula, não é? Uhum. P é É, P vezes seno do ângulo, não é isso? é. Seno do ângulo, que geralmente a gente está chamando de alfa, né? Seno do ângulo alfa. Vezes não, né? Menos, e quem é força de atrito? Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Não é isso que nós aprendemos no módulo de atrito? Igual ao Sim. máximo de aceleração, lembra? Então, ó, esse esse P sendo alfa é o Px, eu acabei de trocar ele, e esse mi vezes a normal é a força de atrito que eu aprendi no módulo 58, 59, eu acho. Tudo bem? Vamos lá desenrolar então agora, ó. Esse P aqui, sendo alfa, por enquanto eu vou copiar ele. Eu não vou mexer nele. Por quê? Porque eu quero mexer com a força de atrito primeiro. E aí, por que eu quero mexer com a força de atrito primeiro? Porque a força de atrito vai ser mi vezes eu não tenho a força normal. Mas o que a gente descobriu fazendo o diagrama do corpo livre? Que a força normal, vamos lá, ó. Vou voltar aqui, ó. O que eu descobri fazendo o diagrama? Aqui, ó. O que eu descobri fazendo o diagrama? A força normal, ela é igual ao PY, não é? Sim.
Uhum. Tá vendo pela configuração vetorial? Força normal é igual PY, estão alinhados. Uma ponta para cada lado, então elas estão em equilíbrio. Ou seja, voltando aqui na minha equaçãozinha, ó, no lugar dessa força normal, o que eu posso colocar? PY. E o PY, quem que é? P, opa, aqui, normal. Aqui que eu quero. É P do P, cosseno A, não é? isso, vezes cosseno de alfa. Exatamente. Igual massa de aceleração. Então, por isso que eu falo para vocês, veja a importância de, desde o começo de fazer força resultante, a gente fazer a igualdade na vertical. E a gente, quando tinha plano horizontal, achava sempre normal igual a peso. Normal igual a peso. E aqui, a normal não é igual ao peso mais. A normal é igual ao peso Y. E por que que é importante eu saber disso? Porque na hora de calcular a força de atrito, você precisa dessa força normal. E você tem que saber que a normal é igual à força Y, ao peso Y, que é P vezes cosseno. Faz toda a diferença eu colocar esse cosseno aqui agora, porque ele vai calcular exatamente o valor do PY, né? Se eu colocasse só o P aqui, daria errado. Isso seria no plano horizontal, mas nós agora estamos no plano inclinado. Plano inclinado normal é igual a PY. Quem é PY? P cosseno do alfa. Vamos lá. Ô, Agora eu senhor, posso. Oi. é, depois você pode, tipo, diminuir a tela para aparecer ela toda para eu tirar um print? Posso? Pode deixar. Tá bom, obrigada. Nada. Ó, e aqui agora eu posso desenrolar esses P's aqui, ó. Porque eu sei que o P é mg, né? Então aqui no comecinho vai ficar m vezes g vezes seno do alfa menos coeficiente de atrito vezes m vezes g vezes cosseno do alfa, estão acompanhando? Igual massa vezes aceleração. Eu sei que está um pouquinho comprido aí a solução, mas ó, aqui eu vou colocar para baixo assim, certo? Então passei daqui para cá, ó. Beleza? Tá bom, senhor. Dá para entender. Aí, o que eu quero que vocês observem? Tem massa aqui, tem massa nesse e tem massa nesse. Tem massa em todos os termos. Então, eu posso tirar ela daí e simplificar. Se eu simplificar, fica como? G vezes seno de alfa, que agora saiu a massa, menos coeficiente de atrito vezes G vezes cosseno de alfa, igual a aceleração. Então, é aqui que está a nossa aceleração, ó. Que você pode colocar o G em evidência. Se quiser melhorar um pouquinho mais essa expressão, fica a aceleração igual G em evidência e dentro do parênteses, seno de alfa menos coeficiente de atrito vezes cosseno de alfa. Pronto. Uma das nossas acelerações seria essa. Um bloquinho deslizando a rampa, só que ele está ganhando velocidade. Tá? Nossa, senhor, você tem que gravar essa expressão aqui? Não, claro que não. Não quero que você grave essa expressão. Eu estou falando que a gente tem que descobrir qual é o movimento que ele está fazendo. Se é movimento com velocidade constante, é desse jeito aqui. Se é repouso e velocidade nula, é desse jeito aqui. Se é movimento com velocidade variando, é desse jeito aqui. E aí você vai desenrolar a continha
de acordo com o que o exercício te mostrar. Tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que se nós desenvolvêssemos essa continha aqui, ó, e essa continha aqui, nós conseguimos descobrir o coeficiente de atrito através do ângulo. Posso fazer com vocês? Ó, Pode ser. ó. Ali, como é Px igual a força de atrito, então eu já vou partir daqui, ó. P é isso aqui. Só que não é menos, é igual. Né? Então, o peso é igual a isso. E aí, o que mais que dá pra gente colocar aqui? Agora eu posso trocar as massas, né? Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. É igual. Certo? Aí, dá para cancelar as massas e aqui fica como? Ó, aqui dá para cancelar a massa e a gravidade, tá vendo? Ó? Tem massa e gravidade do lado esquerdo igual massa e gravidade do lado direito. Tá vendo? Então, o que que vai ficar? Vai ficar seno de alfa igual coeficiente de atrito vezes cosseno de alfa. E aí, se eu quero, eu posso passar o cosseno dividindo do outro lado, para descobrir o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é igual. Aí vai ficar seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Galera, o que é seno dividido por cosseno? O que é seno dividido por cosseno? Lembra dessa regrinha trigonométrica? Seno dividido por cosseno do mesmo ângulo é tangente desse ângulo. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu posso descobrir o coeficiente de atrito fazendo a tangente do ângulo. Mais uma vez, basta eu saber a inclinação do ângulo. 30 graus, faz aí tangente de 30. 45 graus, faz aí tangente de 45. Qual que é a diferença desse daqui? Ó, e aí, por aqui por debaixo, é a mesma coisa. Eu vou até copiar e colar, só que tem uma pequena diferença. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui no de baixo é a mesma coisa. Opa. Ó. Aqui no de baixo é a mesma coisinha. Qual que é a diferença? É que aqui o bloquinho não está em movimento, então esse coeficiente de atrito aqui, vou até colocar aqui subscrito, ó. Então esse coeficiente de atrito é o dinâmico. E esse coeficiente de atrito aqui, o bloquinho não está em repouso, então esse coeficiente daqui é o coeficiente de atrito estático. Ah, senhor, mas descobre do mesmo jeito? Sim, descobre do mesmo jeito, mas depende da sua situação do problema, né? Então, a única diferença é que quando você desenrola nessa situação de movimento, o coeficiente de atrito ele está deslizando. Então, se ele está deslizando, tem que ser o coeficiente de atrito dinâmico. Aqui, quando ele está em repouso, ele está parado. Se ele está parado, o coeficiente de atrito é o estático, apesar dos dois descobrirem com a tangente do ângulo. Só que não vai ser o mesmo ângulo. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente desenrola do mesmo jeito a equação, mas nunca vai ser o mesmo ângulo. Por exemplo, em repouso, aqui pode ser 30 graus, tangente de 30 graus.
E aí você vai levantando um pouquinho mais, levantando um pouquinho mais. Quando você chega em 45 graus, por exemplo, ele começa a deslizar com movimento constante. Aí, tangente de 45 graus, que é o coeficiente D. Entendeu o que eu quero dizer? É porque aqui eu estou resolvendo de maneira literal. Aí a solução tá igual. Aí você vai falar assim, ah, senhor vai dar o mesmo valor. Não, não é o mesmo valor. Vai ter um ângulo que resolve esse daqui e vai ter um ângulo diferente que resolve esse daqui. Tudo bem? Apesar da solução ser a mesma. Deu para entender aí, galera? Fica um pouquinho conturbado porque eu vou fazendo as demonstrações para frente. Mas o que mais me interessa é você conseguir entender a situação do plano inclinado quando tem movimento, e pode ter dois tipos de movimento, e repouso, que a velocidade é nula. Isso é o que mais me interessa. Certo? Júlia, você falou que queria tirar um print, fazer alguma É, coisa aqui? senhor. Eu já tirei dessa parte, mas tem mais pra baixo, não tem? Não, só até aqui. Ah, tá. Então tá bom. Quer que diminui mais, aumenta? Não sei. Não, senhor, tá bom. Já tirei print. Depois é só Beleza, aumentar aqui. Obrigada. valeu. Então, ó, agora a ideia é a gente tentar aplicar isso em alguns exercícios que a gente encontrar, e pelo menos um eu vou fazer com vocês hoje, para a gente conseguir entender qual é a situação e como que a gente aplica isso no exercício, tá? E eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou pegar, recortar o exercício, colar aqui para a gente fazer junto, tá? Deixa eu só escolher qual seria o melhor exercício para nós aqui. Ó, vou fazer o primeiro e depois eu vou fazer mais de um. Vou fazer o primeiro. Vou colocar ele aqui. Ó, o grandão. O primeiro, ó. Então vamos lá. Ó, caminhão transporta uma carroceria, em sua carroceria um bloco de peso 510 ao cubo newtons. 510 ao cubo é 5.000, mas ele está usando em notação científica. Para a gente tanto faz, para vocês também, espero que já tanto faz qual é o, o jeito que ele vai apresentar o número. Às vezes, em notação científica, fica mais fácil. Vamos ver. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria. Beleza, né? Ele deve despejar esse bloco aí em algum lugar. E aí, vamos lá. Sabendo-se que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir, sem que o bloco deslize, grifa essa parte aí, sem que o bloco deslize, ou seja, qual das situações nós estamos aqui? Movimento com velocidade constante, movimento com velocidade variando ou repouso com velocidade zero? Velocidade nula, né? Repouso. Velocidade, exatamente. Então, seu sistema está todo em equilíbrio, tá? Ou seja, o que eu quero com esse exercício? Eu vou levantando essa carroceria aqui até chegar a uma inclinação aqui dessa rampa que ainda o bloco fica sem deslizar, fica em repouso. Ao que o seno desse ângulo é 0,6, o cosseno é 0,8. Agora ele quer, ó, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície. Então, qual é o coeficiente de atrito aqui que está fazendo com que ele fique em repouso? Aqui, ó, nós já fizemos a demonstração. É isso tudo. É isso tudo. Eu vou copiar e colar aqui embaixo, ó. É isso tudo. Só que no caso, ao invés de usar ângulo alfa, né? Eu coloquei alfa e ele usou teta. Mas aí a gente vai partir daqui, ó. Ó. Como ele me mostrou, como eu não sei o ângulo, não adianta eu aplicar a tangente. Eu não sei o ângulo, certo? Mas eu sei o seno e o cosseno. Então basta eu colocar aqui os valores de seno e cosseno. Ó. Seno do ângulo é 0,6, 0,60. E a cosseno do ângulo, 0,80. Quanto que vai dar esse 0,60 dividido por 0,80?
Vamos ver. E aí, para adiantar, eu vou 0,75? 0,75. 0,75. É isso aí. Então, o coeficiente de atrito é 0,75. Viu? Como a gente já fez a demonstração anterior, não precisa de eu ficar fazendo isso tudo de novo. Eu já parto do finalzinho aqui, ó. Então, meu coeficiente de atrito estático é 0,75. Tudo bem? Então, esse aqui é a minha resposta. E é alternativa E. Beleza? Ah, senhor, esse não valeu, já estava pronto. Também acho que não valeu. Vou pegar outro. Vamos lá. Ó, o outro que eu vou pegar é esse aqui, ó. É o 2. Vai fazendo o 2 aí comigo. Ó. Aqui, ó. 2 está na mão. Vamos lá. Ó, para arrastar uma caixa de 200 quilogramas, e aí, ó, muito cuidado. O 200 quilogramas é a massa, não o peso. Ainda bem que deu tempo de mutar o vídeo. Ó, 200 quilogramas, anota aí, não é peso, é massa. Para você saber peso, tem que fazer o quê? Vezes gravidade, que é 10. Então, o peso, na verdade, desse caixote é 2.000. Massa, 200. Tá bom? A galera sempre confunde quilograma com peso. Ah, eu vou lá na farmácia me pesar. Não, você não vai se pesar, você vai medir a sua massa, que é em quilogramas que sai o resultado lá. A gente usa o termo pesar errado aí nesse caso, tá? É... Um pouquinho de desligar o lugar, não. Nem aqui, né? Bom, vamos lá. Aí uma pessoa monta uma estrutura composta com uma rampa inclinada e aí a gente já tem o ângulo, ó, 37 graus. Uma polia e um fio considerados ideais, ou seja, a massa da polia, o atrito do fio com a polia, a massa do fio, nada disso importa. Quando ele escreve considerados ideais, é que eles não vão interferir na minha resolução, tá? Apoiado sobre uma superfície horizontal, a pessoa puxa uma caixa que escorrega em movimento retilíneo e com velocidade escalar constante sobre a rampa. Então vamos lá, ó. Grifa essa parte aqui interessante, ó. Ela puxa a caixa, ou seja, o movimento do nosso problema Velocidade é constante, né? é para cá, ó. Então, mas a caixa está subindo a rampa, certo? Uhum. E é muito interessante você adotar o sentido aí no qual ele está deslizando. Por quê? Porque aí a gente vai saber qual força é positiva, qual força é negativa, entendeu? Por isso que é interessante a gente sempre colocar o movimento que o cara tá. Qual é o sentido, qual a direção do movimento que ele tá. E aqui eu sei que a caixa está subindo a rampa. Então, na hora de eu desenhar minhas forças, eu sei que o que tiver apontado subindo a rampa vai ser positivo. E a força que tiver apontado descendo a rampa vai ser negativa, certo? Por isso que é bom eu sempre colocar o movimento que ele está fazendo, qual é o sentido do movimento. Beleza. E outra coisa foi o que você falou. Grifa aqui que a velocidade é constante. Porque se a velocidade é constante, eu vou ter uma igualdade das forças que fazem parte do meu problema. Tudo bem? Vamos lá. E aí aqui no final ele passa os valores que a gente vai precisar, né? A gravidade vale 10, o seno do ângulo é 0,6. Aqui no caso eu vou precisar só do seno, do cosseno, talvez, não, do cosseno por causa da força de atrito, né, do cosseno, e o coeficiente de atrito cinético. Por que coeficiente de atrito cinético? Porque está deslizando, né? Vale 0,2.
Aí a pergunta do problema é a força de tração aplicada pela pessoa. Então ele quer saber a força que o fio está fazendo aqui no bloco, né? Que é a mesma força que a pessoa está puxando, certo? Aí, qual que é o primeiro passo? Vamos analisar as forças que nós temos aqui, né? E aí eu vou escrever as forças aqui, ó. Vamos lá. Primeiro essa daqui eu já vou até copiar, Ctrl C, Ctrl V, mas essa aqui, ó, essa aqui é a força que o fio tá fazendo, que o menino tá fazendo, que eu vou trocar até de cor. Ó, esse laranja é a força de tração, beleza? Só que aqui, como é um plano inclinado, galera, o que a gente sabe que tem aqui para trás? Eu sei que tem para trás aqui, puxando ele, o próprio peso X do bloco, certo? Tudo bem? Eu tenho o próprio peso X aqui para trás, puxando ele. Porque pela inclinação da rampa, galera, o PX sempre é apontado para baixo, tá? PX sempre é em direção da rampa para baixo, tá? E tem mais uma força que não apareceu aí, mas que eu sei que ela existe, que é o atrito entre a superfície e o bloco. Vai estar aqui embaixo. Vou colocar ela com corzinha vermelha. Então, olha minhas forças lá, ó. Esse verdinho aqui é meu movimento. E olha a situação que eu tenho. Força de tração que eu estou puxando. E eu tenho duas forças contrárias aqui. Px, que é amarelo. Força de atrito, que é vermelho. Certo? Então, de novo, sem cansar, vou falar toda vez. Importância de colocar o sentido do movimento, porque agora você sabe exatamente qual força é positiva e qual é negativa, certo? Força de tração está para o mesmo sentido. Px, força de atrito, está contrário ao movimento, negativo. Não tem erro. Se você colocar o sentido do movimento e colocar os vetores das forças, não tem erro, certo? E aqui qual que é o passo que eu preciso fazer agora? Bom, se é movimento com velocidade constante, eu estou aqui, concorda? Ó, eu estou aqui. Só que eu não vou copiar isso tudo porque apareceu uma força a mais lá. Tudo bem? Então eu vou copiar só uma parcela. Ó, vou copiar só um pedaço. Ó, força resultante com a massa de aceleração. Aí vamos lá. Você já descobriu que a tração tem que ser positivo, né? Menos Px e força de atrito. Então, tração menos Px menos força de atrito é igual massa vezes aceleração. Porém, o que eu sei? Se o movimento é constante, esse lado aqui fica zero, certo? Então, o que dá para a gente fazer? Tudo isso daqui, opa, ó, tudo isso daqui igual a zero. Se é igual a zero, o que eu posso fazer? Tração é igual, e aí eu vou passar o Px e a força de atrito para o outro lado, para sair esse sinal negativo. Tudo bem? Aí fica Px mais força de atrito. Estão acompanhando? Essa é a minha expressão, galera. Essa é a minha expressão. Então, Até que não é tão difícil assim. Eu não é tive mais difícil. dificuldade, assim. Mas, Mas isso aí é muita análise também e você saber essas regrinhas aí. É que a então, minha mas, dificuldade, senhor, foi igual quando você fez aquela pergunta para mim, o seno de tal coisa. Eu não lembro, eu nunca consigo lembrar daquela tabelinha. mas E é alguns, meio, sabe? mas na maioria dos casos ele vai te passar, igual aqui, ó, 37, ó, seno e cosseno.
Já está Ah, aqui. tá. É. Então, são informações que ele vai colocar para você, a não ser que a pergunta do problema seja, né? Qual é a inclinação da rampa? A gente pode ter pergunta assim. Então, aí você vai saber pelo resultado, por exemplo, se eu chegar seno do ângulo alfa é igual a meio, pô, qual é o ângulo que o seno é meio? 30 graus. Então, Uhum. aí você, pelo resultado do seno, você consegue saber qual é a inclinação angular da rampa. Mas isso a gente pode encontrar depois um exercício assim e fazer junto. No Uhum. geral, vai aparecer essa informação para você no problema, igual tá aqui, entendeu? É, E aí você tem que desenrolar desse jeito. Agora, vou continuar a continha aqui só para a gente chegar no final, para tá ver bom. quanto que vai dar. Ó. Eu já sei então que a minha continha aqui é tração igual px menos mais fat, né? Agora, quem que é o px? P vezes seno do ângulo, que aqui no caso eu já sei que o ângulo é 37, ó. Você já pode colocar aí, ó. Dessa vez eu já sei. Mais força de atrito. Força de atrito a gente calcula como? Coeficiente de atrito vezes a força normal. Que a força normal, você já sabe que é igual a PY, certo? Então aqui fica, eu vou colocar vezes a força normal, vou fazer uma passagem a mais, senão vai confundir vocês. Olha lá, tração é igual P vezes seno do ângulo de 37 graus, aqui eu não mexi, mais coeficiente de atrito vezes a força normal, eu sei que é o PY, né? Então eu vou trocar aqui por P vezes cosseno do ângulo de 37 graus. Beleza? Vamos lá. Tração é igual. E aí o P, a gente sabe que é mg, né? Então aqui fica mg vezes seno de 37 mais coeficiente de atrito vezes m vezes g vezes cosseno de 37. Penso, mas na hora que a gente começar a trocar os valores, reduz. É porque por enquanto eu coloco ele literal para você saber da onde vem cada variável, entendeu? Agora, ó, a gente começa a trocar pelos valores, ó. Tração é igual. Vamos lá. Massa. Quanto que é a massa da caixa? Tá lá em cima do enunciado, ó. 200 quilogramas. Então aqui vem o 200. 200 vezes. Agora vem trocando os valores, ó. M vezes G. Então a gravidade é 10 vezes seno do ângulo 37. Tá ali, ó, 0,6. Acabou. Agora mais. Continua a outra parte agora, ó. Coeficiente de atrito, está no enunciado, 0,2 vezes massa, vem seguindo a ordem aqui, ó. 200 vezes gravidade, 10 vezes cosseno do ângulo, 0,8. Pronto. Com todos os valores agora. Agora é só você juntar. E é igual. Aqui, ó, 10 vezes 0,6 eu posso juntar, que fica fácil. Fica 6. 6 vezes 200, quanto que vai dar? Se fizer 12. 1.800, 1.200. não é? 1.200, né? Mais. Aí agora eu vou juntar todos esses caras aqui. O que a gente pode fazer? Ó? 10 vezes 0,8. Para ficar 8. Que aí eu tiro essa vírgula. Aí fica 8 vezes... Aí, o que eu vou fazer também? 0,2, eu posso pegar um 10 emprestado aqui do 200. Aí fica 2 vezes 20. São ganchos matemáticos que facilitam a vida. Aí eu tenho 2 vezes 20 vezes 8. 2 vezes 20 é 40. 40 vezes 8, 320. Certo? Se você não entendeu nada do que eu fiz, bom, calcula separadamente. Eu multipliquei os dois pedaços aí que tinha. Tá? Entendi, senhor. É que eu É vou uma fazendo boa de cabeça. estratégia mesmo. Eu vou fazendo de cabeça e, tipo assim, é um vício que eu sempre tive.
Eu evito usar a calculadora ao máximo. Mas isso é ótimo. Porque, por exemplo, imagina na prova. Como é, que- Exatamente. Se como, você for como é fazer que uma prova, você, vai ter é, calculadora. como é, como é que você ia multiplicar esse bando de número com vírgula aqui? Então, o que eu faço? Eu tiro as vírgulas, enfim. Uhum. Então, aqui, por exemplo, 10 vezes 0,8, na minha cabeça já é 8. Sim. E aqui, se é 200, eu pego um 10 emprestado aqui do 200, vira 20, e eu multiplico pelo 0,2, fica 2. Aí, 0,2 vezes 200 é a mesma coisa que 2 vezes 20. Uhum. Então, aí eu tiro todas as vírgulas do pedaço. Eu acho um jeito melhor. Mas, enfim, isso aí é com É, prática. Vocês vão nunca tinha praticando, visto esse. é. Com a prática, você vai treinando sua cabeça a fazer essas coisas. E aí agora, bom, só somar, né? 1520, então deu o resultado aí da minha força de tração, certo? E aqui está a nossa resposta da tração. Eu vou selecionar de verdinho aqui, que nas minhas opções é a alternativa B. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Veja a importância de cada passo que você teve aqui nessa resolução, de cada ângulo que você observou que tem que ter, de cada mg que aparece, mi vezes mg vezes cosseno. Veja que cada fração de valor aí faz diferença no resultado final. Ó. Um 0,2 que você esquece muda todo o resultado. Um 0,6 que você esquece muda todo o resultado. Então, assim, respira fundo, faz passo a passo. Veja que, eu não sei se vocês estão percebendo, mas quem está acompanhando as aulas aqui com frequência, desde terceira lei de Newton, veja que resolver problemas de força é meio que uma receita, não é? Eu não estou sempre repetindo os mesmos passo a passo com vocês. Uhum. Descobre para onde é o movimento, coloca todas as forças que vai influenciar no seu movimento. Sabendo aqui a relação do sentido, você sabe quem é positivo, quem é negativo. Faz toda a diferença esses detalhes aí para a solução. Se eu coloco aqui mais px, ele viria por outro lado aqui menos. Ao invés de eu somar esses dois aqui no final, aqui seria menos 1.200. Ó, o erro lá do começo, como ele pode influenciar lá no final, tá vendo? Mas eu não, percebi que é contrário, não é menos. Então, quando ele pula do lado do igual, ele fica mais mesmo. Então, tá certo, eu tenho que somar. Certo? E é isso, turma. É cansativo, é trabalhoso, porém, eu tento, de alguma maneira, mostrar os atalhos para vocês aí, para ficar um pouco mais fácil. Tá? E, como sempre, a segunda lei de Newton tá aqui. Ó, força é igual a MA. Só que eu sempre falo isso. Cada problema, você pode ter uma força, duas, três. Pode ter movimento, pode não ter. Então, o que vai desenrolar esse F igual a MA são possibilidades infinitas. Né? Agora, envolvendo ângulo, porque a gente tem planos inclinados. Olha a evolução que você teve desde o começo do terceiro bimestre até agora. A gente já elaborou bem mais os nossos problemas. A gente já tem um leque de condição de resolver diversos problemas agora, que a cada aula que passa a gente aumenta ainda mais. Tá? Bom, o que eu peço para vocês? Façam algum outro exercício do livro. Deixa eu pegar aqui alguns que eu vou marcar. Eu acho interessante para vocês. Ó. Se você conseguir fazer o número 3, eu acho que você vai avançar bastante na solução aí dos probleminhas. O 4 é um belo de um desafio. O 4 eu desafio vocês. Quem conseguir fazer o 4? Quem conseguir fazer o 4, depois mostra para mim como que fez. Pra eu bonificar em resolver. O 4 tem um... Como que a gente vai mostrar? A senhor manda pra você? Você me manda. Você Tá. me mandar, manda no agenda Edu. Resolvi desse jeito, senhor. Pá, Lindo. beleza? E tem um belo desafio aí do 4. Que envolve uma paradinha do relógio, do ponteiro do relógio. E você saber qual a inclinação do ponteiro do relógio que vai deslizar o negocinho, e aí ele não quer saber a inclinação, ele quer saber qual é a hora que estava apontando.
É interessante, né? Ixi. Uma perguntinha bem sagaz aí. Vai dar tudo certo. Bom, turminha, para mim, o que eu gostaria de passar para vocês, eu consegui passar com esses dois exercícios, deu para a gente ver direitinho como que funciona plano inclinado com atrito. Eu acho que esse diagrama aqui eu vou finalizar mostrando ele, porque eu acho que ele clareia bem mais quais são as possibilidades que nós temos. E deixo aberto aqui a perguntas e comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode Não, fazer. senhor, acho que as dúvidas que eu tinha eu já perguntei durante a aula. E eu vou Beleza. descobrir fazendo os exercícios também, né? Que vai surgindo outras dúvidas. Agora, essa Legal. 4 aí, acho que vai ser realmente um desafio, viu? É, essa 4 é um desafio. Ela tá no livro, todo ano ela tá no livro. E todo ano eu pego ela para fazer. Eu sempre Com esqueço certeza, de esse tomar vai os ser. 5 minutos. Isso aí vai ser desafio. Mas agora, esse ano essa 4 não me pegou, não. Esse ano eu consegui fazer ela sem esquecer dos 5 minutos. Tem que somar uns 5 minutos no final aí que enrola a vida, mas dá nada. Vocês também, depois que fazer ela, vocês vão ver que ela não é tão difícil assim. Pequenos detalhes que fazem a diferença só. É isso então, pessoal. Estamos chegando a 1h30 de aula. Eu estou satisfeito. E é isso. Boa aula para vocês agora de educação física. Tchau, Bom fim senhor. de semana Obrigada. Bom final de semana. para Tchau, vocês também. senhor. E até sexta que vem. Até. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.